Desinformando de hoje, é claro que nós vamos repercutir sobre a briga entre Elon Musk e Alexandre de Moraes. O S Informa vai trazer um pouco a visão da academia sobre isso. Mas depois você pode tomar seu banhozinho, tá? Mas depois de almoçar, não. Ou será que não? Dicas daqui a pouquinho para isso. Vamos lá. Olá, seja muito bem-vindo ao Desinformando. Eu sou o professor Cláudio Magalhães e o nosso querido jornalista e pesquisador sobre desinformação, Diego de Deus. Aproveite que você está aqui. Quando você estiver conversando, vai lá, curte, repercute, né? Compartilhe com as pessoas, registre e ajude a gente sair dessa confusão toda da desinformação. Diego, roda aí que nós temos muito que conversar hoje. Diego, é claro que a ruim da semana é esse imbróglio aí do Elon Musk com Alexandre de Moraes, né? Tirou-se o X, o antigo Twitter, ou X, sabe-se lá o nome que dá para que cada uma das pessoas dá, saiu do ar em alguma parte, mas ainda tem o VPN, é uma confusão toda. Essa confusão, Diego, todo mundo já está acompanhando pela imprensa. Eu acho que a gente não precisa falar muito aqui, não. O que eu queria saber de você é o que você acredita que essa confusão pode contribuir ou prejudicar o combate à desinformação. Olá, professor. Uma ótima semana para você e para todos que nos acompanham. Como você bem colocou no início, né, professora, não é uma discussão, digamos, institucional entre a empresa X com o STF. Se tornou algo pessoal entre o empresário Elon Musk e o juiz do STF, Alexandre de Moraes. Passou a ser uma disputa, uma rixa pessoal realmente entre essas duas figuras, entre esses dois agentes. E da maneira como a situação tem sido conduzida, professor, eu não hesito em afirmar que a situação mais favorece a desinformação do que ajuda a combatê-la. É claro que inicialmente a gente tem uma premissa bastante louvável por parte do STF em tentar combater a desinformação. Afinal de contas, o próprio X não tem um representante legal no Brasil, que foi a principal justificativa pela derrubada da plataforma aqui no país. Mas, por outro lado, a gente nota que o próprio X era também uma das principais plataformas onde a desinformação mais circulava, né? Inclusive no S Informa, daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito disso. Então, esse cenário delicado, né, de trocas pessoais entre esses dois agentes, que acaba ricocheteando, por assim dizer, no público brasileiro, principalmente, a gente nota um cenário muito mais favorável para a dispersão da desinformação do que necessariamente uma ação que, em alguma medida, conseguiria controlá-la em um cenário como esse, né? Você está me dizendo que o mérito é correto, afinal de contas, o X não pode simplesmente dizer que não obedece uma lei porque não tem um representante. Afinal de contas, nós temos leis nesse país. Em outros países, ele já muitas vezes administrado também sobre rígidas determinações. Então, é muito diferente disso. No entanto, pelo que você está me dizendo, isso pode ser uma grande cortina de fumaça para tirar a atenção das coisas que são principais. Justamente, até porque esse embate ele já tem um histórico, né? Em março desse ano, quando houve a primeira troca de farpas entre Moraes e o Elon Musk, porque, né, o X, em alguma medida, não ia seguir ali os preceitos que o STF e o TSE tinham estipulado para as eleições municipais desse ano. Então, naquele momento, já houve, a chama já acendeu ali, né? A brasinha já começou a pegar fogo naquele momento. E agora tem o seu estopim. Situação que é ainda mais agravada a partir dos próprios comentários que são feitos, sobretudo pelo Elon Musk, que tem atacado o próprio Alexandre de Moraes nas redes sociais, inclusive alguns veículos de imprensa meio que comprando essa briga, né, professor? Por exemplo, vi uma matéria nesse final de semana demonstrando os países onde o X também é proibido. E geralmente são países ditatoriais. Só que isso foi colocado de uma maneira bastante, digamos, tendenciosa, à medida em que essas plataformas realmente são proibidas nesses países. Sempre foi proibido, não somente o X, mas também outras plataformas, como, por exemplo, a China, a Coreia do Norte e tudo mais. Seja, é um problema muito mais de liberdade de expressão de qualquer veículo do que especificamente do X, né? Exato. Isso até porque um belo exemplo de informação, né, Diego?
Exato, porque a plataforma ela nunca esteve lá e ela só saiu do Brasil porque o X não cumpriu o que deveria cumprir legalmente aqui no país. Só que uma informação colocada como essa por um veículo de imprensa profissional, que deveria, né, que segue preceitos historicamente éticos, acaba abrindo brecha para que a desinformação, para que informações distorcidas ou enviesadas acabam ganhando bastante força também nesse contexto. Mas eu quero saber a sua opinião. Se o X, você mesmo acabou de dizer, ele é talvez uma das principais fontes de desinformação, não seria uma boa ele não estar no país? O problema é que a gente acaba sempre caindo naquela dicotomia entre liberdade de expressão e censura, que é um tema bastante espinhoso, principalmente no cenário que a gente tem vivenciado aqui no Brasil. Claro que no Brasil nós não temos, e graças a Deus não temos, a chamada censura prévia, ou seja, nós temos a liberdade para expor as nossas opiniões em qualquer lugar que seja. O que acontece é que nós somos responsáveis por aquilo que nós exprimimos como opinião, como informação e assim por diante. É claro que você tirando o X do Brasil como um todo, você acaba afetando uma maioria que, no final das contas, nem tem a ver com isso, né? Por exemplo, muitas pessoas acabam trabalhando no X, tendo o X como jornalistas, por exemplo, né, acabam utilizando muito essa plataforma para conseguir ali levar informação para o público. Então, ou seja, captar informação também, né? Para passar informação, portanto, na tentativa de diminuir algo ruim, você acaba comprometendo também outras pessoas que nada tem a ver com isso. Você joga a água suja com a criança junto, né? Lá da bacia, né? Vai tudo lá também. Agora, me conta uma coisa assim, você acredita também que esse movimento agora pode ajudar a gente a aperfeiçoar o marco regulatório da internet? Eu acredito que sim, mas para isso, né, professor, a gente precisa ter uma vontade, um planejamento, algo que a gente acaba não notando muito, principalmente aqui no Brasil. É claro que as coisas são muito novas, as coisas estão acontecendo enquanto ideias estão sendo trabalhadas para conseguir atender essas coisas que estão andando, só que a gente nota que muitos interesses acabam atravessando essa discussão, né? Interesses ideológicos, interesses econômicos, principalmente envolvendo plataformas digitais, e também interesses políticos. Vamos lembrar, uma das grandes desculpas que as plataformas utilizam para não combater efetivamente a desinformação é justamente o fato de elas se caracterizarem como empresas de tecnologia e não empresas de comunicação. E, portanto, enquanto empresas de tecnologia, elas não possuem uma responsabilidade social pelas informações. Uma outra legislação. Uma conversa fiada, e você tem razão com isso. Mas a academia tem estudado isso, não tem, Diego? Solta aí. Nessa coluninha que a gente traz a academia para conversar com a gente, o que você vai fazer para bater papo sobre o que nós estamos falando hoje aqui, Diego? Então, professor, não é um texto recente, mas é um texto que estuda as cascatas de fake news políticas, né, relacionadas ao tema da política no Twitter. Um texto da professora Raquel Recoeiro, da Universidade Federal de Pelotas, né, lá no Rio Grande do Sul, uma pesquisadora bastante renomada, uma professora bastante conhecida aqui no cenário brasileiro, em que ela analisa justamente as informações falsas de cunho político dentro do Twitter. E ela parte, né, como cenário de análise, justamente dois eventos, né, que foi justamente o julgamento e a prisão hoje, né, do presidente Lula. Aqui no caso ela utiliza ainda a ideia de ex-presidente, porque é um texto de 2019. Mas uma das questões que ela consegue trazer nesse estudo, que ela analisa, né, a partir de um material que ela analisou, né, junto com a Antonelli Cruz, que é a coautora também desse texto, é justamente que essas informações falsas, distorcidas ou enviesadas, elas circulam de maneira bastante limitada, o que é um grande problema, parece que não, mas é um grande problema, dentro de grupos ideológicos, políticos, que são favoráveis para enrijecer a veracidade de determinada informação, seja ela verdadeira ou falsa. Bolhas. As conhecidas bolhas digitais, o que vai muito ao encontro daqueles métodos de fixação de crenças que a gente falava, né, que a gente já trouxe aqui no Desinformando, principalmente o método da tenacidade, só para a gente poder relembrar, que é aquela informação que é tida como verdade a partir da repetição de uma mesma informação. E as bolhas digitais é um ambiente muito propício para isso. Afinal de contas, você já tem pessoas que já pensam de maneiras semelhantes e, portanto, já estão inclinadas a acreditar em determinada informação que condiz com aquelas crenças que já estão pré-estabelecidas
e não tem para onde sair, né? Quer dizer, se você está dentro de uma bolha, você vai bater, aquela informação não vai sair dali, e a percepção que temos sobre aquele tipo de informação acaba ganhando estatuto de verdade. Engraçado, né, que isso volta às conhecidas teorias lá, né, que a gente falava das microesferas, né, das esferas públicas. A gente não imaginava quando discutia isso lá, né, com o Habermas e aquela, né, a turma clássica da comunicação, da sociologia, das esferas públicas, que elas existem, só que agora cada vez mais pequenininhas, mais pesadas e se chocando uma com as outras, né? Elas são menores, porém mais densas, né? Mais densas, embora numa sociedade fluida. Esse papo ficou muito pesado. Vamos para a praia, Diego? Vamos lá. Pois é, pessoal, nesse momento estamos nós já provavelmente já estaremos em Balneário Camboriú, né? Esse programinha, raras as vezes que é gravado, mas dessa vez ele é gravado, porque nós estaremos nesse momento que você está assistindo, chegando lá em Santa Catarina, para um congresso que a gente chama, que é o Intercom, Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, interdisciplinar, maravilhoso. Nós vamos estar lá apresentando tanto uma oficina sobre desinformação, né, Diego? Já fruto aqui do Desinformando, como também textos que a gente gosta de apresentar e discutir. E aí, vamos para a praia, né? Ô, Diego, sua mãe, né, que se preocupa muito com você, deve ter falado aquele costume, né, que você fala assim, Diego, como é que é? Não come e vai para a praia, não é isso? Isso, né? Essa recomendação foi mais do que feita porque corre um risco gigantesco, né, professor? Pelo menos a partir daquilo que foi me passado, e eu acredito na minha mãe porque ela tem esse estatuto de autoridade sobre minha pessoa, que não é recomendável entrar na água, porque senão eu posso ter ali uma digestão mal feita e isso poderia comprometer alguma coisa relacionada à minha saúde, né? Mas pelo que a gente conversou aqui, parece que não é muito bem assim, né? Não é, rapaz, é uma fake old, sabe assim? De essa história. Eu também cresci sobre isso também, não podia tomar banho e almoçar. Né? Almoçar e depois tomar banho. Isso. Meu avô falava assim: não, tem que esperar pelo menos meia hora para você fazer isso. Pois é, pessoal. Mas aí tem gente que defende, não, mas eu sei de gente que realmente passou mal depois de comer e entrar na água, né? Então tem uma certa razão. Realmente, gente, isso pode acontecer. Só que na realidade não é por causa da digestão, é por causa do choque térmico, né? Quando a gente está num ambiente com muito calor ou muito frio e entra numa água quente, ou não, essa troca de ambiente do nosso corpo faz com que o nosso coração e o nosso sistema entre num certo pânico, né? Então ele pode ter uma taquicardia, uma falta de ar, porque ele fica assim, gente, o que está acontecendo? Estava frio, estava gelado, e aí ele tem um choque térmico. Ah, mas quando eu tenho alimentação, eu aumento um pouco a temperatura, mas ela é muito pouquinha. Mesmo porque a nossa digestão dura 24 horas em alguns casos. O que a gente vai fazer? Não vai tomar banho, entrar na água por causa dessas 24 horas? E mais ainda, os atletas, os nadadores, comem antes das competições. Se fosse assim, coitado, todo mundo morria. E por que eles comem antes? Porque eles precisam de energia para poder nadar, para poder ir para as competições. Então, é uma fake old dizer que a gente vai ter uma indigestão por causa da que a gente está entrando na água, mas é importante a gente tomar cuidado para que a gente não possa tomar aí o choque elétrico, não, o choque térmico, e que realmente pode nos fazer mal. É isso, Diego? Perfeitamente, professor. Bom final para o programa? Diegão, sua dica de hoje. Principal dica, vivendo esse cenário que a gente tem vivido, sobretudo nesse final de semana no embate Elon Musk e Alexandre de Moraes, né, professor? É sobretudo a gente ter uma atenção muito específica sobre o que tem acontecido. Em primeiro lugar, entender que a discussão que parte de uma premissa legal, de uma premissa legislativa, por assim dizer, se tornou uma discussão extremamente política e ideológica. Então, eu acho que, principalmente nos próximos dias, é a gente saber muito bem por onde que a gente está se informando, quem que está falando o quê, e sempre ter, de novo, a importância da literacia midiática numa situação como essa. Um olhar crítico sobre a mídia como um todo, porque, como eu disse, a gente tem visto informações em alguma medida enviesadas ou em alguma medida não condizente realmente com a realidade, que a própria mídia profissional tem colocado. Então,
ter esse olhar crítico sobre a mídia e também sobre o nosso próprio consumo de informação e, sobretudo, a utilização ética que eu dou para essa informação que eu estou consumindo, que é algo que acaba podendo fazer diferença nesse contexto. E ficar esperto, pessoal, para não se deixar levar pela maré de informações e pela nuvem de fumaça. O que importa aqui não é a briga política, o que importa aqui é a soberania do Brasil, é o cuidado que qualquer veículo de comunicação deve ter na sua transmissão de mensagens e que a justiça está aí para poder nos ajudar nesse processo. Não é para fazer nem censura, mas também não é para fazer libertinagem. É a gente ter uma comunicação cidadã. É ficar esperto com isso e não ficar só no fla-flu. Pessoal, até semana que vem. É isso aí, pessoal. Até a próxima.